Tem muita coisa para falar, vou tentar correr aqui. Essa apresentação, que parte estava no passado, mas a gente perdeu na gravação. E agora a gente vai... Tem algumas mudanças da passada para essa. Esse aí, foi mal. Fiquei errado aqui. Desculpa. Está difícil. Hoje eu tô... Desculpem aí. Eu fui clicar no botão para eu ter o feedback aqui e... O grupo sobre disciplina também pode ajudar o professor Fernando. Não, todo mundo, acho que saúde mental tem uma mais do momento. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver aqui. Sim, tá rolando. Então, um bom dia, Fernando Salles. Tá passando aí? Agora. Sim. Pronto, agora foi. Tá, então, eu vou aproveitar esses slides, essa apresentação é maior, eu vou deixar, quem quiser depois pode acompanhar lá naquele link, tem vídeos, tem coisas, eu vou dar um recorte de algumas coisas que eu acho interessante a gente trazer para cá, tá? A gente fala de mindset, né? Mindset é uma palavra aí que caiu muito no uso, né, em inglês, mas está relacionado a modelo mental, né? Então, quando a gente fala de modelo mental de liderança, a gente vai ver que liderança não... O que é liderança para você? Já pararam para pensar nisso? Será que eu aprendo liderança fazendo uma lista de exercício? Será que se vocês assistirem essa aula aqui, ou forem atrás dos vídeos que eu passar para vocês, ou atrás das referências, sabe, de livros e coisas, se vocês só lerem, será que vocês vão aprender? E por que ter um modelo mental voltado para a liderança, vocês acham que é importante? Por que a gente está colocando isso aqui? É importante vocês terem em mente que liderança é uma habilidade, ou vamos dizer, um conjunto de habilidades, que vai estar relacionado aí, vamos dizer, à habilidade de uma pessoa, né, do líder, frente ao grupo, de fazer com que as coisas certas para o grupo sejam executadas. Ou seja, fazer aquilo que o grupo precisa, não necessariamente aquilo que o grupo quer, né, dentro de um dado contexto. E aí tem muita coisa sobre liderança. Mas é importante a gente ter consciência de que esse tipo de habilidade é importante não só no contexto da disciplina, mas também para a vida de todos nós. Porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de mudança, né? Mudança de comportamento de atores no mercado, seja por meio de produtos ou serviços. E a única certeza que a gente tem na nossa vida, né, tem três, né? Que ela vai mudar, que a gente vai morrer e que a gente vai pagar imposto, né? Essa eu não lembro de quem é a frase, mas depois o Zé deve saber. De qualquer economista. Qualquer economista, né? Então, assim, aqui nessa apresentação, vocês podem navegar para a direita ou para baixo, tá? Eu vou passar, como já falei, e aí tem esse slide aqui é só para dar uma provocação, uma provocada em vocês, no bom sentido, né? Como é que você recrutaria pessoas para uma aventura rumo ao Polo Sul? Isso é baseado em fatos reais, tá? Assim, eu estou clicando aqui, meu computador também, né? Isso aconteceu no início do século passado. Então, só para ter uma ideia, né? Então, a gente pensa muitas vezes que para você convocar pessoas para missões, vamos dizer assim, a melhor forma de fazer é pagando bons salários. Olha o anúncio que estava no jornal na época, né, na Inglaterra. A gente quer homens para uma jornada perigosa, né? Salários baixos, um frio amargo, longas horas de escuridão completa, né? Retorno seguro duvidoso, honra e reconhecimento num evento de sucesso. Ernest Shackleton. Quem quiser saber mais, vocês podem descer aqui lá no leque dos slides, tem até um link para um pequeno curso de liderança contando a história desse cara. O Shackleton, ele liderou uma das expedições de, vamos dizer assim, naquela época que estavam o pessoal explorando a Antártica, e no início da jornada dele teve um incidente que o barco ele ficou preso e ele teve que usar muito de liderança para manter o time unido e focado para que eles não morressem, porque, enfim, não vou contar muitos detalhes, vou deixar aqui a vontade de vocês, quem quiser saber um pouco mais dessa história, e sim, eles conseguiram retornar. Mas aí vocês dão uma olhada para buscar, tem uma série de lições de liderança, de como o Ernest Shackleton fez o que era necessário para manter o grupo unido, fazer aquilo que era, vamos dizer, o melhor para o grupo, mesmo que o grupo não tivesse consciência daquilo, tá? Então,
isso vai estar, essas habilidades de liderança são muito importantes para a gente fazer trabalho em equipe, né? E aqui, quem quiser descer depois, tem uma parte bem filosófica disso, mas eu gosto muito de ter isso aqui em mente. Se você quer chegar rápido, vá sozinho. Mas se você quiser chegar longe, vá em equipe. Isso é um provérbio africano e é muito importante nas nossas vidas. Difícil alguém chegar longe, atingir objetivos importantes sozinho, né? Então, e para você conseguir... Mas não basta estar, vamos dizer assim, em equipe, em pessoas, né? A ideia é como é que eu formo times produtivos, colaborativos, a partir de pessoas comuns, né? Então, não tem bala de prata, não tem receita única. Bala de prata é aquela que mata todo mundo, né? Mata os vilões, né? Mas tem inspirações interessantes, né? Cada lugar tem a sua receita, né? Mas dificilmente você vai conseguir aplicar a receita que você encontrar na sua região, porque essa receita aqui é da Inglaterra, mas cada lugar tem seus ingredientes. Então, cabe a você, como um bom cozinheiro, adaptar uma receita com aquilo que você tem na mão para conseguir um bom resultado. Tá? Então, cada grupo aqui tem uma série de pessoas, né? Assim, a gente às vezes olha lá, isso aqui é uma caixa de ovos, onde todos parecem iguais, mas cada um é um ovo diferente. Então, vocês têm que... o bom cozinheiro é aquele que consegue extrair o melhor dos seus ingredientes. Ele não vai jogar a culpa porque o ingrediente não estava tão bom quanto poderia. Mas ele vai usar a habilidade dele para tentar extrair o melhor daquele recurso que ele tem. E esse é o papel do líder. Olhar para a equipe que ele vai estar ali à frente dela e ver como ele vai usar da melhor forma, ou extrair, ou criar um ambiente para que cada um consiga dar o seu melhor. E para isso acontecer, você vai ter que sempre balancear as características de cada um dos indivíduos, mas também do coletivo, do grupo, né? Então, como é que a gente encontra esse equilíbrio? Esse é um equilíbrio que pode ser difícil, principalmente quando a gente olha para uma jornada como essa, longa, de se equilibrar em cada um dos trilhos, né? Tem horas em que você precisa reforçar o lado individual, mas não pode deixar prejudicar o coletivo, né? Então, assim, você vai deixar para uma habilidade tão importante como a liderança, você seguir a intuição, né? Então, pode ser interessante, mas vocês podem também buscar referências que podem ajudar. Estou aqui para deixar algumas pistas de livros, de caminhos que podem ser interessantes para vocês. Opa, travou aí. Vamos lá, vamos seguir. Bom, um quiz rápido aqui. Responda aí no chat, tá? O que você... Que é o que é, né? Que a maioria das pessoas acha que não tem na quantidade suficiente e gostaria de ter mais. Não é dinheiro, tá, galera? Tempo, né? Pronto. Beleza? Tempo. Essa aí é fácil, né? Beleza. Mas a ideia não era essa, né? A ideia é falar dessa agora, né? O que é que todas as pessoas acham que tem na quantidade suficiente e ninguém acha que tem faltando, que gostaria de ter mais. Vocês conhecem isso? O que é que todo mundo acha que tem na quantidade adequada e que ninguém precisa ter mais? Não, o trabalho, tem muita gente que quer trabalho, tem muita gente que quer problema. Né? Todo mundo acha que tem problema suficiente? Saúde, ninguém quer mais saúde? Ninguém quer vacina? Ninguém quer... Não é isso. Na verdade, essa é uma coisa que não existe, né? Qual é a coisa que está igualmente distribuída para todo mundo? Que todo mundo tem, que está normal? Bem, eu não conheço ninguém que até hoje disse que não tem bom senso na quantidade suficiente, tá? Bom senso é uma coisa que é esse termo que a gente usa para muita coisa, mas que, na verdade, não existe, né? Uma coisa que não conheço ninguém que disse que não tem bom senso. Bom senso a gente assume como sendo um código de comportamento ético, né? Mas, para que ele faça sentido, né? Então, assim, eu tenho bom senso, é só você seguir no caminho correto, tenha bom senso, né? Mas qual o caminho? O caminho que é para mim é diferente do caminho que é para Luciano, que é para Geber, que é para Cristiano. E eu não conheço ninguém que fale que não tem bom senso. Quem não tem bom senso, tem o quê? Tem mau senso? Eu não conheço ninguém que chegou e disse, olha, foi mal aí, mas não me leve a mal, mas eu não tenho tanto bom senso. Né? E eu acho que o problema é que a gente confunde bom senso com senso comum.
né? Por isso que é importante vocês, enquanto grupos, enquanto equipe, estabelecerem o senso comum. O que é o senso comum? É aquele código de comportamento ético que vocês vão ter que definir para julgar o que é, vamos dizer assim, adequado ou não. E lembre-se que senso comum não é tão comum. Cada um foi criado de um jeito e para cada um, certa situação pode ser certa ou errada. E se existisse bom senso comum, não precisava ter aí Brasília, ter aí uma imagem do legislativo, você ia ter as leis, né? Se todo mundo tivesse bom senso, se todo mundo conseguisse agir com bom senso, você não precisaria ter um conjunto de leis, né? Para regulamentar as coisas, né? Na nossa sociedade, né? Então, quando a gente fala do coletivo, é importante a gente pensar em algumas coisas, né? E eu vou trazer um conto rapidinho para ilustrar uma situação que vai ser muito frequente no dia a dia de vocês. E que, sem perceber, a gente entra na pilha e vai. Não sei se vocês conhecem o conto dos 6 sábios cegos, né? O conto dos 6 sábios cegos, ele conta que tinha uma pequena vila na África, onde tinham 6 sábios cegos. E aí chega um elefante. E cada um vai tentar conhecer o elefante por meio do tato. O primeiro vai lá e tateia o elefante e fala, olha, esse aqui é um grande leque, né? O que ele estava tateando? Está tateando a orelha, né? Não, esse aqui não é um leque. Isso aqui é um grande tronco, porque ele pegou a perna. O outro, não, é uma corda, né? Porque tateou o rabo. O outro, não, é uma lança, porque tateou a presa dele, o marfim. Não, é uma grande parede, porque tateou a barriga, né? Não, é uma grande cobra, porque tateou a tromba. No final das contas, qual deles estava certo? Né? Eram 6 visões diferentes, 6 pontos de vista diferentes, totalmente diferentes um do outro, mas sobre a mesma coisa. Quando cada um estava olhando sobre um ponto de vista, eles estavam vendo totalmente distintas. No final das contas, os 6 são do ponto de vista que cada um estava olhando. Então, isso é muito importante vocês lembrarem quando vocês estiverem trabalhando em equipe, de tentar estabelecer cada um seu ponto de vista, cada um tem... Todo ponto de vista é visto a partir de um ponto. Mas é importante vocês terem um momento de confrontar esses pontos de vista e tentarem olhar sobre uma perspectiva diferente. Porque aí é que vocês vão conseguir construir essa visão sistêmica e estabelecer uma visão mais consolidada do todo. Né? E lembre-se sempre de uma coisa, né? Todo mundo que você conhece está lutando uma batalha que você não sabe nada a respeito. Né? Então, por mais difícil que seja, sempre tem que ser gentil. Tá? Vocês vão estar lidando aí com seus colegas de grupo, onde cada um vai estar lidando por momentos, coisas que ele não compartilha com vocês. É sempre importante tentar criar um ambiente de cooperação ativa, de escuta, mas lembre-se sempre de que fulano não trabalha como eu não trabalho, logo ele é desinteressado. Será? Será que o seu trabalho, a forma de trabalhar é referência para todos? Sempre exerça essa coisa do ponto de vista, de se colocar no ponto de vista de outro, de exercer a empatia, porque senão vocês podem cair em problemas de relacionamento, né? E quando você vai olhar sobre o ponto de vista individual, olhar para si mesmo, é muito importante vocês terem consciência do ego, né? E o ego, há quem diga aí na filosofia, vários filósofos colocam, que é a raiz de todos os problemas. A visão muito egoísta, egocentrada. Por isso essa questão de vocês sempre buscarem uma jornada de autoconhecimento, se conhecer, terem consciência de si, e essas questões todas que são importantes. Mas eu digo naquela questão do evitar coisas desse tipo. Fulano, eu estou procurando e ele não responde o meu e-mail. Me tomo como referência. Então, ele não trabalha tanto quanto eu. Ou eu não confio no trabalho dele. Para trabalhar em equipe, pessoal, tem que ter confiança. Confiança é uma coisa que se constrói. É um ambiente, né? Então, vou deixar alguns avisos para vocês aqui, né? Então, tem um livro que é bem interessante, que eu tive contato com ele através de um projeto da escola do meu filho, chamado Líder em Mim, que está relacionado, na verdade, com esse trabalho aqui, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Você olha para um livro como esse e você pensa, poxa, esse aqui é aquele autoajuda, quer me vender uma receita pronta. Mas, na verdade, ele traz um conceito bem interessante de 7 hábitos, né? E aí existe a árvore dos 7 hábitos. Eu vou só falar sobre eles aqui, porque eu não vou ter tempo para aprofundar, mas eu deixo que vocês pensem a respeito disso, né? A raiz de todos esses hábitos aí é o hábito 1, que é o que lá, seja proativo.
Seja proativo é mais do que ter iniciativa, né? Você que está no comando. Por pior que seja a situação, cabe a você atribuir um significado para ela. Né? Isso a gente vai falar mais na frente. Então, seja proativo. Por pior que seja a situação, escolha qual vai ser o significado que você vai atribuir para ela. E a gente vai dar um exemplo mais na frente para mostrar que, às vezes, uma mesma situação, dependendo do significado que você atribua, a forma como você vai receber isso vai ser diferente. E vai determinar, por exemplo, se você vai gostar daquilo ou não. Hábito 2, comece com objetivo em mente. Então, vocês, quando vêm para cá, quando vão fazer o trabalho de vocês, sempre tem um objetivo em mente. Sempre tem um plano. Desde que seja, essa disciplina vai ser só mais uma disciplina para eu cursar, ou para todo esforço que você vai fazer, que é o mesmo, dizer, olha, eu vou investir meu tempo em tentar conhecer sobre um problema real que pode me dar, no mínimo, habilidades para que eu desenvolva esse tipo de conjunto de ferramentas para resolver problemas reais no futuro. Lembre-se que no mundo lá fora da universidade, quanto mais problemas você souber resolver, mas quanto mais valor você agregar, em tese, mais valor você vai render, vamos dizer assim, mais valor você entrega para os outros e mais você recebe de volta. Tá? Outra coisa, faça primeiro o mais importante. Então, você criou seu plano, identifique o que é importante e aí você corra atrás de identificar o que é importante primeiro. Pense ganha-ganha. Tente encontrar soluções no trabalho em grupo onde todos podem vencer. Às vezes é difícil encontrar esse caminho, mas quando for para resolver conflitos ou dificuldades, sempre tentem resolver de uma forma onde todo mundo pode sair ganhando. E para isso é fundamental primeiro compreender, depois ser compreendido. Ouvir primeiro antes de falar. Se colocar no lugar do outro, né? E sempre tentar criar sinergia. Lembrando que junto é melhor. Ou seja, se você quiser chegar rápido, vá sozinho. Mas se você quiser chegar longe, vá em equipe. Né? E no final, o hábito 7, lembre-se de cuidar de você. Né? Afine o instrumento, né? Cuide de você, se aperfeiçoe, vá olhando para você. Sempre tem um olhar para você também. Né? Aí tem uma série de conteúdos interessantes. Um deles é a inteligência emocional. Esse livro tem aqui, se você clicar nele, tem um artigo gratuito que fala o que define um líder, tá? E para vocês verem o quão isso é importante, vou só fazer uma provocação aqui, né? Quem usa emoji no dia a dia? Parem para pensar, por que os emojis vieram quando a gente entrou para a comunicação digital? Porque muitas vezes um texto escrito, se não tiver nenhum... É difícil passar emoção com palavras somente. Então, os emojis vieram para ajudar a transformar a nossa comunicação. Né? Uma coisa que é importante também vocês terem é lembrar do conceito de segurança psicológica. Quando você não se sente seguro em um dado ambiente, começa a fluir as emoções negativas, o medo, e muitas vezes medo, raiva, né? E quando as pessoas têm medo, elas lutam pela sobrevivência. Então, muitas vezes, situações que vocês vão vivenciar no dia a dia do trabalho em equipe estão relacionadas com medos. Né? Então, é importante que vocês criem dentro do grupo de vocês um ambiente de confiança. Aqui dentro da nossa disciplina, a gente está tentando criar um ambiente seguro para vocês, um ambiente de aprendizagem. Não tem certo nem errado. Tem achar se os achados de vocês estão ou não aliados com as evidências que vocês estão achando. Tá? Quando você sai desse modelo mental de certo e errado, achar o culpado ou não, eu estou tentando, deu certo ou não deu, você consegue entrar num ambiente de aprendizagem, de aprendizado. Então, a confiança é fundamental para que as pessoas tomem risco e tentem fazer coisas diferentes, porque senão elas vão só fazer aquilo que elas sempre fazem. E aí tem várias explicações, pessoas que falam sobre felicidade. Eu não vou entrar muito aqui na jornada, mas tem 3 tipos de situações que levam à felicidade, né? Tem aquela felicidade que você sente quando você faz alguma coisa que você gosta. Tipo, eu fui para a praia hoje, peguei umas ondas e tal. Tem gente que consegue se manter feliz a vida inteira fazendo isso. Mas a primeira onda, às vezes, não é igual à segunda, não é igual à terceira. Então, é difícil você se realizar com essa motivação externa, onde você faz uma coisa, recebe uma recompensa ou foge de uma punição. Tem um segundo tipo de situação que leva a uma felicidade um pouco mais duradoura, é aquela que a gente entra no estado de flow, né? Tem o Hanoi tem uma explicação lá naquela explicação que ele fala de design, tá? Ele explica bastante isso. Mas é aquela sensação que muitos de vocês sentem quando estão jogando videogame, ou fazendo uma coisa que gostam muito. Você entra, se engaja naquela jornada, e é tão prazeroso que o tempo parece que voa, né? Você vai lá e não vê o tempo passar. Por quê? Porque você entrou no estado de flow, né? Mas é difícil você ficar em flow
por longos períodos. O jeito mais que se mostrou hoje, mais fácil, ou de você conseguir manter as pessoas engajadas pelo maior período de tempo, são aquelas quando você encontra significado. Então, você pega líderes como Gandhi e outros, eles conseguiram inspirar pessoas a fazer jornadas significativas e mudar realidades do mundo, porque eles inspiravam propósito nas pessoas. Ou, na verdade, eles criavam narrativas ou criavam jornadas que estavam alinhadas com o propósito das pessoas. Eles representavam coisas que significavam, que eram importantes para as pessoas. Então, se vocês conseguirem, no trabalho de vocês, encontrarem um propósito comum de resolver uma causa maior do que vocês têm aí a chance de mantê-los engajados por mais tempo. E essa é a forma mais poderosa de vocês manterem o engajamento do grupo por mais tempo. Encontrar coisas que tenham significado para todos vocês. Coisas que são maiores do que vocês, né? É muito forte a citação desse cara aqui, Viktor Frankl, né? Que aqueles que têm um porquê para viver, né? Podem aguentar quase qualquer como, né? Ou quase qualquer como, né? E lembre que na jornada de vocês, o porquê é o problema, a causa que vocês querem resolver. A solução é o como. Então, quem tem um bom problema, ele quer resolver o problema, a solução importa, mas não importa tanto se tiver que mudar. Agora, quem começa pensando no problema, não vai querer mudar o problema. E aí, lá na frente, para pivotar, pode ter um problema maior, né? Essa citação é muito baseada no Nietzsche, né? Quem tem um porquê, né, pode aguentar quase tudo, qualquer como. Você vem do livro dele, do Viktor Frankl, tem uma história interessante, depois vocês vão atrás da história do livro para saber, mas veja o que ele colocou. Esse cara era um psiquiatra que ficou preso no campo de concentração e ele saiu, uma coisa que movia ele era levar a mensagem para frente. Então, vê que forte isso, ó. A vida não é nunca insuportável pelas circunstâncias, mas pela falta de significado e de propósito. Eu não consegui fazer essa disciplina, porque a disciplina era difícil, o horário, tal. Não, pô, quem tem um bom porquê aguenta quase tudo qualquer como, né? E o que ele colocou sobre o momento que ele viveu é que a única coisa que não podem tirar de mim, tipo, uma situação extrema como aquela, é a forma como eu escolho responder ao que fazem a mim, né? E ele fala assim, quando a situação é boa, aproveite. Quando a situação não for boa, transforme. E quando você não puder transformar a situação, se transforme. Como? Mudando a forma como você atribui significado a ela, né? Já vou terminar, sei que estourei o tempo. Lembre-se do importante que comunicação é uma peça-chave para vocês. Mais de 90% do tempo de vocês vai ser para gerenciar a comunicação. Comunicação, isso aqui é um quadro aqui de você vê em telecomunicações, mas é muito isso aqui. Uma pessoa pensa numa mensagem, codifica ela em palavras, e aí ele fala. Ele joga essa fala no canal. A pessoa que está recebendo aquela fala nem sempre consegue escutar tudo, porque não consegue prestar atenção em tudo. Então ela recebe uma mensagem que possivelmente é diferente da mensagem que o outro falou. E ele decodifica essa mensagem de uma forma diferente do que o cara codificou. E às vezes a gente acha que o que eu pensei, o outro vai ouvir e vai pensar a mesma coisa da mensagem que eu passei. Essa é a maior falha que existe, pessoal. Se a gente tiver consciência desse modelo, que é a base das comunicações, a gente começa a pensar em como é que eu faço para ver se a mensagem que ele recebeu, que ele entendeu, é a mesma que eu queria passar. E lembre-se que isso, para um mesmo fato, se eu falar uma frase aqui, a depender do contexto de cada um vai atribuir um significado diferente, que vai estar relacionado às crenças, às emoções que cada um vai ter. Então é importante vocês terem esse cuidado quando estiverem se comunicando, tá? E lembrem-se, o líder ele é responsável pelo ambiente. E o ambiente vai ser a peça fundamental que você controla. Você não controla as pessoas. Você nem gerencia as pessoas, você lidera. Mas você consegue, mexendo nas variáveis de ambiente, criar um ambiente para que as pessoas sintam à vontade para inovar. Lembre-se que, por exemplo, aqui a gente fala de ambiente, eu coloquei essa foto de propósito. A gente pensa na questão ambiental, sustentabilidade, que é importante. Então a gente fala, garrafa, poluição. Mas para uma pessoa que está, por exemplo, um náufrago numa ilha deserta, essa garrafa que está aí pode significar para ela
a sobrevivência, que ela vai poder armazenar líquido e vai poder sustentar por mais tempo. Quando, por outro lado, ela está aí, ela pode vir e ser um dano ambiental, causar um dano ambiental grande. Então, lembre-se que a gente vive um momento de polarização muito grande, vê lá, dilema das redes, né? Tentem sempre entender, primeiro, o contexto e ver o ambiente que as coisas estão, porque uma mesma variável pode significar coisas diferentes dependendo do contexto, né? E lembre-se, a inovação acontece quando as pessoas se sentem livres para pensar, experimentar e especular. Então, imaginem, sonhem grandes, nunca tenham medo de se reinventar, de pivotar, né? Lembre-se que caminhos difíceis levam a caminhos bonitos, né? Você vai lá, a melhor praia tem uma trilha, né? Seja orgulhoso do trabalho que você está fazendo e sempre busque fazer mais, né? Quem quiser saber mais, tem aí 3 livros que eu li recentemente que acho bem interessantes, depois vou até atualizar essa apresentação, trazer evidências dele. Tem o link para cada um deles, se vocês clicarem em cima, né? E aí vocês pensem a respeito sobre como se tornar um líder servidor. Você não vai se tornar um líder bom somente lendo, né? Então, ele traz uma provocação que eu fiz questão de colocar aqui. Se você quer ser uma pessoa melhor, um líder melhor, você tem que responder essas 6 perguntas. Você está realmente empenhado num processo de melhoria contínua e se tornar um líder mais eficiente? Se sim, né? Ele vai dizer que para você conseguir isso, você vai ter que mudar. Então, você é capaz de receber feedback, até mesmo dos seus subordinados, com críticas que podem causar angústia, a fim de identificar as diferenças entre o que você é como líder agora e o que precisa fazer para se tornar um líder melhor. E terceiro, você está disposto a assumir os riscos para eliminar a distância entre o que você é e o que precisa mudar para se tornar um líder mais eficaz? E aí, pessoal, eu não sei, não carregou. Enfim, né? A vida é curta, tente fazer coisas que interessam, tá? A ideia é tentar inspirar um pouco. Vocês podem ir lá no link, vocês vão poder navegar. Embaixo tem vários vídeos de referências, de vídeos do YouTube. Mas lembrem-se sempre que vocês estão aqui na disciplina. Essa disciplina pode significar para cada um de vocês, tem coisas diferentes. Mas se vocês conseguirem atribuir um bom significado, um significado comum de uma coisa que pode ser interessante para vocês, essa jornada vai passar de uma forma mais suave. Por mais difícil que a gente sabe que ela pode ser em relação à quantidade de trabalho que vocês vão ter. Se vocês compararem essa disciplina como uma disciplina comum para ganhar os créditos para você ser aprovado, talvez não valha a pena para essa disciplina. Mas se vocês pensarem nessa disciplina como um ambiente onde vocês vão estar testando coisas que com certeza vão ser úteis para a vida real de vocês e que vocês podem estar, nesse momento, já cavando oportunidades que podem ser diferenciais no seu futuro, talvez essa disciplina seja muito fácil frente a tudo isso que vocês vão receber. O significado do que vai ser a disciplina para vocês cabe a vocês. Então, façam aí a melhor escolha para vocês, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Pessoal, alguma dúvida, questões que vocês queiram fazer? Fernando está se especializando em coaching. Ele vai Tem que dinheiro, ser. Tem que ser, né? Começa pelo título, né? Mindset de liderança para inovação. Eu fui fazer um seminário na outro lugar que eu trabalhei. Você virou coach? Pelo menos tem um futuro, né? Já que a gente estava falando da história do futuro. Futuro. Eu não quero ser substituído pelas gravações das minhas aulas, né? Então... Vamos lá, próxima quest mínimo produto viável, né? Quer dizer, proposta única de valor, desculpa. Quem apresenta? O Gênero se apresenta? Pode ser, tranquilo. Como quiser. Quer que eu coloque na tela aqui? Eu coloco. Olha aí. Tem um minutinho que eu já estou gerando aqui. Cadê? Peraí. Uma guia. Projetão, proposta única de valor. Apareceu para vocês? Tranquilo.
Então vamos lá. Antes eu tenho que dizer o seguinte, gente. Presta atenção. Eu disse isso no pessoal que estava na sala 2, que é o seguinte. A gente, aqui nessa disciplina, a gente segue esse método que se traduz nessa conjunto de quests, uma depois da outra. Mas, na realidade, a gente... essas coisas não são lineares, tá? A gente vai passar por uma quest aqui, que é proposta única de valor, mas a grande maioria de vocês, se não todos, ainda precisa entender melhor o problema e a oportunidade. Então, a gente podia dizer, não, vamos parar, aprofundar a oportunidade, só depois a gente pensa na proposta de valor. Mas a gente não é assim que a gente faz. A gente vai seguir em frente e a próprio exercício de fazer a proposta única de valor vai ajudar vocês a voltar e revisitar as coisas e entender melhor as escolhas de vocês e os problemas que existem, etc, etc. Então, a gente vai seguir em frente, mas sabendo que vocês têm sempre um negócio cumulativo aí, vocês vão voltar e vão entender e revisitar e aprofundar melhor o problema. Eu acho que a grande maioria tem um certo norte que é bom em termos de problema, mas ainda precisa detalhar um pouco melhor o problema, certo? Tem esse vídeo aí, que eu não me lembro se a gente tocava, mas a gente pode tocar, entendeu? Esse é um vídeo do Careca que é legal. Toca ele aí. Agora, será que todo mundo vai ver? Eu não sei, porque o som é ruim, né? Aqui a legenda. Deixa eu ver aqui a legenda. O som normalmente é ruim. Então, não, vamos fazer assim, Hanoi. Já são 11h20. Olha, escutem esse vídeo, certo? Ele é uma frase, basicamente, que ele vai dizer, olha, eu sou empresa X, eu entrego esse produto ou esse serviço para esse público-alvo tal, e o que faz a diferença desse produto é uma coisa. Então, ele tem uma estrutura, esse vídeo, porque a gente fazer stream de stream é ruim. Mas, rapidinho. Hanoi, avança com o vídeo e para no frame que tem a frase, que acho que é legal. Você consegue explicar lá. Deixa eu ver aqui. É no final. Talvez no começo e no final. Então faz. A frase é uma síntese da fala dele, né? Isso. Pronto, aí. Eu tenho uma companhia, uma empresa que se chama Socialista, que está desenvolvendo o quê? Um site de e-commerce. Para quem? Para ajudar os pais, né, que as mulheres, né, que são novos, acabaram de ter filhos, a fazer o quê? A comprar produtos para bebê em preços mais baratos. E como é que eu faço isso? Com um esquema de, eu não consigo ler direito aqui, mas digamos, com pedidos automáticos e tarará, tarará, tarará. Então o molho secreto. Vocês vão ter que apresentar o resultado do que a gente está pedindo, mais ou menos nesse formato, tá certo? Em uma certa hora. Então, vamos aqui para entender o que é a proposta única de valor. Primeiro, vocês lembram o que é valor, né? Eu fiz aquela pocket aula sobre o que é valor. Valor é o valor percebido, é aquilo que atende um anseio de alguém ou resolve o problema de alguém. E ela não confundir com a feature da sua solução. Um valor pode ser, sei lá, segurança, pode ser facilidade de uso, pode ser rapidez. Aí você consegue como rapidez? Eu consigo rapidez porque eu tenho tal funcionalidade junto com aquela outra ali, que quando a pessoa pede, acontece aquilo outro. Então, a maneira de concretizar aquele valor, a gente não vai discutir agora. Vocês não interessa para a gente agora. Interessa saber para que eu vou criar alguma coisa. Então, sei lá, eu quero um negócio de aleitamento materno. Então, dos grupos de aleitamento materno. O que é que eu quero? Eu quero, sei lá, tornar mais... simplificar a logística do distribuição de leite. Pronto. Isso é um valor. E por que ele é único? Ele só é único se não tem ninguém no mercado que já está tentando simplificar a logística e está fazendo isso direito. Então, é isso que vocês têm que olhar para o problema,
de um lado, olhar para o concorrente do outro lado e entender qual é o valor que o concorrente está entregando. E o que é que eu quero entregar que os outros não estão entregando, que não estão. Os caras não estão focados em rapidez, porque no caso do leite, por exemplo, eu estou tomando um exemplo aqui, ele tem que ser rápido. Não, os caras, eu estou mais preocupado com a segurança da mãe. Não estou preocupado mais com, sei lá, a produtividade. Vai ter mais leite, que o meu método vai ter mais leite distribuído. Então, depende do que é que eu quero. E eu tenho que olhar o que os outros estão fazendo e entender muito claramente o que é que eu quero. O que é que eu quero no final do dia. Aí depois, se isso vai ser um site, se isso vai ser um equipamento, se isso vai ser um aplicativo, isso é um problema que vem depois. Estão entendendo isso, gente? Então, é importante vocês entenderem o que é que vocês querem entregar para as pessoas. Então, as perguntas vão. Qual a oportunidade mais relevante onde o grupo decidiu investir seu esforço? Então, olhando o problema de vocês, sobretudo o aprofundamento do problema, que são os problemas que estão por trás do problema, o que é que pareceu ser mais relevante? O grupo, por exemplo, que eu estou mentorando, de diversão, fez um conjunto de pesquisa para entender os desejos das pessoas, o que é que motiva as pessoas a saírem de casa para um bar, e, ao mesmo tempo, quais são os problemas. E eles ranquearam isso. O problema de segurança era um problema grande. Ok. Então é isso. Vocês vão ter que agora chegar nesse nível de detalhe e dizer, a gente entende que esse é o mais relevante. Por que ele seria o mais relevante? Quais são as evidências que mostram isso? E, diante do problema, qual a minha proposta única de valor, que pressupõe que eu olhei os concorrentes e eu sei qual é o valor que cada concorrente está entregando. Vamos falar um pouco disso, sei lá. Os meus colegas podem me ajudar. Mas, sei lá, pega o YouTube. Qual é o valor que o YouTube... Põe aí no chat. Qual é o valor que o YouTube entrega? O que é que vocês acham que o YouTube entrega de valor? Não é features, tá? É valor. O que é que vocês acham? Pode escolher qualquer coisa. Conveniência, convencimento, entretenimento, será? Tem 1000 coisas que entregam entretenimento. Qual é o valor do YouTube? Vamos pensar. O valor único. Qual é a proposta única do YouTube? Vocês estão me vendendo no YouTube. Eu sou um investidor e vocês vão dizer, porra, compra esse negócio aqui que é diversidade. Será? Popularidade? Será? Aí eu vou lembrar para vocês dar uma pista que o termo que o YouTube usava no começo era broadcast yourself. Esse era o lema do YouTube. O que é que aconteceu com o YouTube? Está no termo, né? Rogério, está no termo YouTube. Exatamente. Ou seja, o que o YouTube fez foi dar a oportunidade, eu até digitei errado aí, broadcast, mas tudo bem. É dar a oportunidade das pessoas que antes só eram consumidoras de conteúdo, no caso de vídeo, a elas serem produtoras e elas dizerem elas mesmas o que é que elas acham. É isso, YouTube, entendeu? Então agora você broadcast yourself, entendeu? Esse é o lema. É o grande valor. Então, é uma ferramenta para que as pessoas possam se exprimir, tocar suas músicas, contar suas coisas, suas piadas, fazer seus vídeos de como é que faz isso, como é que faz aquilo outro. Então, esse é o valor. Agora, como eu faço isso? Aí eu vou criar um site que é fácil subir os vídeos, só um comentário aí. Vai, Cristiano. Não, é que assim, o YouTube ele tem os dois lados, né? Então ele surgiu como esse lado para quem produzia conteúdo, né? Que é broadcast yourself. Mas do ponto de vista de quem consome conteúdo, eu acho que o YouTube foi a primeira vez que, numa escala razoável, você podia ter vídeo que não vinham, que não eram produzidos pelos grandes produtores de conteúdo. Você podia consumir vídeo de pessoas comuns, né? Que inclusive a audiência ela é muito maior do que quem gera conteúdo, né? Mas você vê que ele tinha esses dois lados, quer dizer, um podcast yourself, e ele foi a primeira oportunidade que as pessoas tiveram de ver vídeos assim, de pessoas. A primeira televisão que você podia ver de forma não síncrona e com diversidade, como alguém disse. O que é muito bom que o Cristiano está dizendo, pelo seguinte, gente.
Às vezes, você tem uma proposta única de valor, você pode ter mais de uma, dependendo do público que você está endereçando. Você, por exemplo, pode ter, você está preocupado com o pessoal dos bares. Pode ser uma proposta de valor para o dono do bar, que é diferente da proposta de valor para o cara que frequenta o bar. Aí, o cara que gera conteúdo pode ser uma proposta de valor que é diferente do cara que ouve, que vê o conteúdo. Acontece isso, não é um problema. E no YouTube, depois, com o tempo, surgiu uma terceira, né? Que são os anunciantes. Quer dizer, depois que ele conseguiu uma massa grande de usuários, aí tem uma terceira proposta de valor que alguém colocou aí, que é a audiência. Né? E aí, só que ele foi ter esse modelo de receita muitos anos depois. Ele focou no primeiro, que era bem depois. Yourself. Depois, tinha essa proposta de valor que era, eita, agora eu posso... Era uma espécie de fofoca online, né? Eu posso ver o que outras pessoas estão fazendo, pessoas comuns, né? E, finalmente, o modelo, que é o modelo de receita. E hoje ele já bota conteúdo mais profissional, né? Já virou um canal oficial para empresas. Né? Audiência é valor, alguém está perguntando. Não, a audiência dependendo de para quem você fala. Por exemplo, se eu falo para um anunciante, um cara que vai botar anúncio, a audiência, eu ter muita gente é valor. Eu tenho muita gente. Pode ser. Você direciona. Mas para poder ele ter muita gente, para poder ele ter muita gente, ele teve que ter uma proposta de valor que fizesse com que as pessoas aderissem. Então veja que tem uma construção. O que é importante nessa discussão é vocês entenderem que a gente não está falando aqui do botão, da feature de download, de upload, de uma rede social. A gente não está falando nada disso, a gente está falando de valor. Então, vocês vão, olhando para cada um do público de vocês, a agricultura, a diversão, o aleitamento, o que for, vocês vão dizer assim, diante disso que eu conversei com as pessoas, que a gente conseguiu colher de dado do problema delas, qual o valor que eu posso entregar, o que é que eu posso fazer que para ela tem valor? Oi, Geber, tem uma frase... E esse valor tem que ser único. Tem uma frase do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores nos Estados Unidos, que diz o seguinte: preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Perfeito. Exatamente. Ótimo, Zé. Que bom ter economistas. Entenderam aqui, gente? Então é isso. O que é que o cara quer receber? E mais que isso, o que é que o cara quer receber e só você quer entregar? Porque os outros não estão prestando atenção e não estão entregando. Ou não estão entregando bem. Tu baixa aí lá pro vídeo do Careca. Baixa aí, Ranoia. Ou sobe. Sobe. Vê que aqui ele está dizendo, olha, comprar produtos de bebê hip, quer dizer, produtos assim, top, por um preço baixo, ele não está dizendo aperte um botão, não sei o quê, mas ele está dizendo, use o produto da Socialista, porque você vai ganhar isso daqui. Produto bom, preço barato. É a proposta de valor dele. É a proposta de valor. Não é uma funcionalidade, não é um... A funcionalidade vai implementar esse valor aqui, entendeu? E no caso dele, ele está dizendo que é um e-commerce site, certo? Que no caso de vocês, a gente nem quer que vocês, por enquanto, digam nada. Sim. Mas se você tirar aqui e-commerce site, né? Tira e-commerce site e bota... Dá para entender. O valor continua o mesmo. Né? Um serviço de entrega continua o mesmo. Quer dizer, você pode implementar o mesmo valor, a mesma proposta única de valor, de N formas diferentes. E mesmo no e-commerce site, ele não está dizendo quais são as features específicas que ele tem. Quer dizer, só no final, que ele diz que você faz uma espécie de assinatura que você recebe automaticamente. E aí, Cristiano, essa frase é aquele pitch para você pegar no elevador, né? O cara lá, com isso aí, você vai gerar na pessoa, com esse resumo que você coloca, vão surgir perguntas, naturalmente, e que a pessoa vai atrás se tiver querer saber mais. Mas a essência geral está aí. A minha empresa está desenvolvendo, dá para ver qual é o problema que ela está resolvendo, e o molho secreto dela, né, que é aquela coisa, o que diferencia
aquela coisa ali, que é o final, né? Que é pedidos automáticos, né? Vendendo produtos top de bebê com preço de atacado, né? Na realidade, complementando isso que tu falou, Fernando, é clareza. A pessoa entende o suficiente para... Não é detalhe, é clareza, mas ela entende o suficiente para saber do que se trata. Se for investidor, ele vai atrás de informações mais do negócio, né? Se for um usuário, ele vai querer, como é que eu faço isso? Ele já vai atrás das features e tal, né? Mas o importante é que fique claro. Pronto, é isso, gente. Tá certo? Por que a gente faz esse esforço? Só para explicar para vocês, é porque você pensar mais abstratamente, como o Cristiano disse, abre possibilidade de N soluções possíveis. Então, em vez de a gente pular direto para a solução, a gente primeiro entende bem o problema, depois entende qual é o valor que a gente quer entregar, depois a gente pensa na solução. E no seu modelo de negócio, etc, etc. É isso. E tem um negócio complementando, dúvidas? porque algumas equipes travaram. Você pode ter uma implementação que ela seja mais ou menos complexa. Então, já tem equipe que já está travando porque já está pensando numa solução, aí diz, essa solução era muito complexa, e aí então vou desistir do projeto. Não é isso que eu quero. Tá, então, você pode implementar, veja, aqui eles colocaram com a forma automática e tal, mas poderia ser de uma forma mais simples. Tá entendendo? Então, pessoal, vai ter um momento que vocês vão pensar em solução. Certo? Ainda não é agora. É isso, gente. Não se precipitem. Façam um trabalho de aprofundamento do problema para escolher qual que realmente é o problema mais relevante e, em seguida, pensem no valor. O que é que as pessoas querem receber? O valor não é o preço, né? Essa frase de Buffett é ótima. Pronto, é isso, gente. Aliás, Giber, no finalzinho, não, então, mais para frente o pessoal vai ver se você consegue construir uma narrativa em que o preço é menor do que a quantidade de valor que você está recebendo, a pessoa se sente, vamos dizer assim, na vantagem e compra, né? Na verdade, é essa a percepção, né? Não é o preço com o preço, né? Tem muita gente que compra o preço desconto em relação ao preço anterior. As pessoas são boas para saber preço, mas não para saber valor. Tem outro economista que fala isso, né, Zé? Não sei o que é, mas... Isso é uma conversa muito complexa. Basta uma frasezinha aqui que tá bom. Bom, é isso, gente. Aí, se vocês tiverem dúvida, perguntem. Tem umas perguntas rolando aí no chat que eu não entendi. Tem uma chamada de e-mail. É que o Cristiano pediu para eles responderem, mas assim, gente, só precisava responder. Se é com e-mail do sim ou não, é menos importante. A gente precisa só saber, para a gente ter aquela métrica que a gente sempre pede para vocês, que a gente sabe que quanto mais pessoas estão presentes, mais saudável está o projeto, né? Quando as pessoas não estão presentes, é que o projeto não anda muito saudável. Então, para a gente ter essa noção de como é que as coisas estão com vocês, tá? É só para a gente saber isso, não é. A gente fez, no caso da gente, Hanoi, na outra sala, quando cada grupo apresentou, eu já pedi no chat que quem tivesse presente se pronunciasse. A gente anotou isso. Não, a gente respondeu aqui. Deixa eu compartilhar a tela, que aí, só para dar uma ideia. Que a gente tem que passar lá 2, né? Depois os professores. Não, mas só aqui, tá vendo? Tem algumas equipes, pelo menos, que teve presença muito baixa, né? Como a Agricultura 1 aí. Né? Transporte infra. Não, mas aí a Agricultura 1 tem toda uma explicação que eu depois dou para vocês aí. Explicado para gente. Tá. Mas transporte público, que é uma equipe que está... Veja que ela ainda não está com as coisas muito claras, mas também está com a participação muito baixa. Né? Então, é aquele negócio, galera. Isso aqui não é chamada. Mas é para vocês verem que a sinal de alerta pode estar aparecendo aí, né?
Então, se a participação está muito baixa na aula e ela está se refletindo nas outras atividades da equipe, é importante vocês estarem preocupados. Se não, se há uma explicação aí, tudo bem. Mas tem participação da equipe. Uma coisa que a gente disse lá, já que tu está com isso aberto, a gente falou que nessa disciplina é muito importante a aula, porque a gente não tem, não é como as outras disciplinas, onde você vai estudar capítulo tal. Então, às vezes, o cara estudar o capítulo sem o professor é até melhor do que o professor que fica enchendo um saco na aula e é ruim, não consegue ter didática nenhuma. Então, a gente, não é o caso. Aqui, a gente aprende nessas discussões aqui sobre valor e tal. Claro que, como a gente está gravando os vídeos, o pessoal pode assistir a aula de forma assíncrona, mas é muito importante a participação. Só explicando, a Agricultura 1 diz que eles são a grande maioria do curso de SI. Formalmente, essa disciplina está à noite. Então, eles têm dificuldade de participar, mas ele me disse, os meninos que estavam presentes, que eles têm participado, o pessoal tem participado massivamente, ativamente, nas reuniões semanais do grupo. Eles só não têm conseguido vir para a aula síncrona, certo? Aí eu só recomendei que os meninos assistissem o vídeo da aula, entendeu? Para poder não perder as discussões. Ok, isso aí. Alguma dúvida, É gente? isso, gente. Bom almoço aí e vamos passar para a sala 2, professores. Valeu. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia. Obrigado, até mais.